Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 12, diz assim: Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Vamos fazer uma oração? Pai, em nome de Jesus, teu filho amado, nós te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos concede mais uma vez. Estamos aqui reunidos na tua casa para bendizê-lo, para exaltá-lo. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, nossa gratidão, e aplica a tua palavra em cada um dos nossos corações, a fim de que possamos crescer na graça, no conhecimento e na revelação da tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Pode ficar à vontade. O tema da mensagem é olhando para o alto. O texto que nós acabamos de ler, 2 Crônicas, capítulo 20, nós encontramos aqui uma batalha épica. 3 inimigos se reuniram para tentar destruir Josafá e Judá. Josafá, rei de Judá. 3 grandes nações se reuniram com o propósito de destruí-lo. E nós sabemos muito bem qual foi a sua atitude inicial para que pudesse prevalecer diante desses inimigos que se levantaram contra ele, que foi justamente a oração. A oração é a chave da vitória. Nós não vamos conseguir prevalecer diante de nenhum inimigo se nós não convocarmos o Senhor dos Exércitos para pelejar por nós, por meio da oração. E aqui, nessa noite, nós vamos falar sobre um outro aspecto que Josafá também utilizou para que ele viesse a prevalecer diante dos seus inimigos. Qual é? Ele olhou para o alto, ele olhou para cima. Josafá, ele ia enfrentar grandes exércitos, ele ia enfrentar um grande inimigo, e a sua atitude foi desviar os seus olhos, desviar o foco do problema e olhar para aquele que pode resolver todos os nossos problemas. Qual é a nossa atitude diante das provas? Qual é a nossa reação quando nós estamos passando por alguma tribulação, alguma dificuldade? Quando os nossos inimigos, sejam naturais ou espirituais, se levantam contra nós, qual é a nossa atitude? A atitude de Josafá foi olhar para o alto. E aqui, neste texto, nós encontramos pelo menos 2 situações em que Josafá, ele reconheceu as suas fraquezas. E é justamente aí é que está a chave para que nós venhamos a desviar os nossos olhos dos problemas e olharmos para o alto, olharmos para Deus. Qual foi a primeira fraqueza que Josafá expôs diante do Senhor? Diz assim, porque em nós não há força perante esta grande multidão. Sabe o que ele fez? Josafá reconheceu a sua fraqueza. Irmãos, nós não podemos contra os nossos inimigos, e nós precisamos reconhecer a nossa fraqueza. Sabe para quê? Para que nós venhamos a estar dependentes de Deus. Enquanto nós quisermos romper por meio da nossa força natural, por meio da nossa capacidade, nosso conhecimento, a nossa sabedoria, os nossos recursos, a força do Senhor, ela não vai se manifestar. Mas quando nós reconhecemos que somos limitados, que somos pequeninos, que nós não podemos contra alguns tipos de inimigos, aí sim, Deus, ele vem e opera nas nossas vidas. Quando Josafá, ele reconheceu que aquele grande exército que estava vindo contra ele,
era infinitamente superior a ele, ele disse: Senhor, em nós não há força nenhuma, em nós não há vigor nenhum, nós não temos capacidade nenhuma para prevalecer contra este grande inimigo. Então, a primeira chave que Josafá utilizou para fazer com que o de Deus se manifestasse em seu favor, ele reconheceu que ele precisava de Deus. Irmãos, nós precisamos de Deus, precisamos do Senhor. Jesus, ele fala assim, lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5: sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos fazer absolutamente nada sem o Senhor. Inúmeras vezes a nação de Israel tentou vencer os inimigos sem a presença da Arca da Aliança. No Antigo Testamento, a Arca da Aliança representava a presença de Deus no meio do povo. E todas as vezes a nação de Israel tentou enfrentar os seus inimigos sem a presença da Arca, eles foram derrotados, eles não prevaleceram. Mas quando eles levavam a arca, e em especial colocavam na frente do exército, os levitas adorando o Senhor, os sacerdotes tocando o chofar, diz a Bíblia que Deus pelejava em prol da nação de Israel. Então, toda vez que Deus estava no meio do povo, o povo vencia. E toda vez que Deus não estava presente, o povo era derrotado. Então Josafá reconheceu: olha, nós não temos força nenhuma, Senhor, nós somos fracos. Em outras palavras, ele não estava reconhecendo que a derrota estava próxima, não. Ele estava reconhecendo sim que eles, Josafá e a nação de Israel, não poderiam contra aquele grande exército. Mas em outras palavras, nas entrelinhas, Josafá estava querendo falar o seguinte: olha, nós somos fracos, mas nós temos um Deus que é todo poderoso, é o Senhor dos exércitos. E aí, olha só o que Joel diz, irmãos. Joel capítulo 3, no versículo 10, na parte B, ele diz assim, que diga ao fraco: eu sou forte. Agora, por que Joel, ele nos conclama a falar: diga ao fraco, eu sou forte? Porque o Senhor é aquele que guerreia por nós, é aquele que está à nossa frente, é Ele que vai na peleja por nós, é Ele que é o Senhor dos exércitos, é Ele que toma as nossas guerras, as nossas pelejas e luta por nós. Por isso nós precisamos declarar e nos apropriarmos de que o Senhor é a nossa força sempre. Aleluia! A segunda atitude que Josafá ele utilizou, que está registrada aqui no texto, e que também serviu como um subsídio para que Deus opere na vida dele e da nação de Israel. Ele diz assim, olha: e não sabemos nós o que faremos. Nós não sabemos o que faremos. Irmãos, existem algumas situações na vida em que nós não sabemos o que fazer. Nós não somos obrigados a saber de tudo, porque nós não somos Deus. Deus é só um, é o nosso Senhor. Então Ele sim sabe de todas as coisas. Mas existem algumas situações em que nós nos encontramos numa encruzilhada. Nós não sabemos para onde ir, nós não sabemos qual porta entrar. Então, assim como Josafá, ele declarou aqui, que eles eram fracos e eles não sabiam o que fazer, assim também nós precisamos nos colocar nas mãos do Senhor, porque Ele sim sabe de todas as coisas. Josafá, primeiro, reconheceu a sua fraqueza, demonstrando dependência a Deus. Fraqueza não é sinal de que você vai ser derrotado, não. Repito, olha só o que o apóstolo Paulo fala, lá em 2 Coríntios capítulo 12, ele fala assim que quando ele estava fraco, é que ele estava forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando estou fraco, é que eu sou forte. Então nós temos que nos apropriar sim, é da força do Senhor, porque quanto mais fracos nós demonstrarmos diante do Senhor, mais dependentes também vamos demonstrar a Ele, e Ele virá em nosso socorro e nos abençoará, Ele guerreará em nosso favor. Agora, olha só a atitude de Josafá. Primeiro, ele reconheceu que
não havia força neles contra aquele grande exército. Segundo, eles não sabiam o que fazer. Mas só que Josafá, ele teve uma atitude que todos nós precisamos ter para prevalecermos diante das circunstâncias negativas da vida. Sabe qual que é? Olhar para Deus, olhar para o Senhor. Quantas e quantas pessoas hoje estão perdidas, sabe por quê? Porque não estão olhando para Deus. Estão com seus olhos voltados somente para as coisas naturais, materiais. Se esqueceram do sobrenatural. E diz o texto aqui, que Josafá reconheceu que ele não tinha força perante aquela grande multidão, que ele não sabia o que fazer, vírgula, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Olha só o que diz o Salmo 121, a partir do versículo 1, até o versículo 8. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Irmãos, por que o salmista, ele usa essa expressão? Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Nos dias do salmista, eu creio que Davi, que escreveu esse Salmo 121, ele estava tendo em mente uma batalha. Sabe como que funcionam as batalhas no tempo de Davi? Era mais ou menos assim, os dois exércitos inimigos, eles se confrontavam num vale. Tinham montes, mas só que era no vale, era na planície, era no lugar mais plano que os dois exércitos se confrontavam, se enfrentavam. Mas naquele tempo, os exércitos, eles tinham uma estratégia. Qual era a estratégia que eles tinham? Duas turmas dos exércitos vinham e confrontavam lá na planície. Aí quando um exército estava sendo derrotado, aí do monte saíam outras pessoas, outros guerreiros, outros soldados, para poder fortalecer aquele exército que estava sendo derrotado. Essa foi a estratégia que muitas vezes o próprio Davi utilizou, enfrentando em especial os filisteus. A nação de Israel estava enfrentando os filisteus lá no vale. Davi na frente de batalha. De repente, o exército estava perdendo. Aí surgiu dos montes reforços. Soldados já descansados, preparados, desciam dos montes para poder enfrentar aqueles que estavam já em batalha, que já estavam cansados e até mesmo feridos. Por isso que no Salmo 121 diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Só que o salmista ele fala assim, o meu socorro não vem dos montes, não vem de uma estratégia humana, não vem de soldados que estão preparados para nos ajudar, para reforçar o exército que está combatendo aqui embaixo, não. Ele diz assim, o meu socorro vem do Senhor. De onde fica o Senhor? É no alto. Diz a Bíblia que ele está sentado no alto e sublime trono. Então o salmista diz: o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. E diz assim, ele não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. O Senhor é quem te guarda. O Senhor guarda a sua entrada e a sua saída. Diz a Bíblia assim que o sol não nos molestará de dia, a lua não nos incomodará de noite, porque o Senhor é a nossa proteção. Então nós precisamos fazer assim como Josafá, levar os nossos olhos para o alto. Todavia, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Vocês já viram lá, quando Pedro viu Jesus andando por sobre as águas? Jesus estava andando por sobre as águas, Pedro e os demais discípulos estavam no barco, avistaram de longe. Eles se assustaram no primeiro momento, mas depois Jesus se identificou e Pedro disse: mestre, se é tu, então faz com que eu vá até o Senhor. E diz a Bíblia que Pedro, olhando para Jesus, ele começou a andar por sobre as águas. Mas diz a Bíblia que de repente ele reparou, ele tirou os olhos de Jesus e começou a reparar no movimento das águas. Sabe o que significa isso?
são as provas, as tribulações, as dificuldades que muitas vezes nos afligem, que querem somente fazer uma coisa: roubar a nossa visão espiritual, nos impedir de continuarmos a olhar para Jesus. Diz a Bíblia que quando Pedro ele olhou para o movimento das águas, ele começou a afundar. Quantas pessoas estão afundando, casamento afundando, ministério afundando, vida sentimental afundando, vida financeira afundando, enfim, no trabalho, nos estudos, a vida pessoal se afundando. Sabe por quê? Porque não estão olhando para Jesus. Mateus capítulo 14, versículo 30, fala que Pedro, ele contemplou o mover das águas, ele contemplou a agitação das ondas, tirou os olhos de Jesus e começou a afundar. Então não tire os seus olhos de Jesus, continue olhando para o Senhor, contemple-o a tempo e fora de tempo. Como eu disse, Isaías capítulo 6 diz que no ano da morte do rei Uzias, viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Irmãos, vocês já repararam isso? Olha, o profeta Isaías, ele era primo do rei, e o rei havia falecido. O rei, ele reinou durante 52 anos lá em Israel, e no ano da sua morte, no ano da prova, no ano da tribulação, no ano da perda, no ano da destruição, o profeta, ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Para onde nós levamos os nossos olhos quando nós estamos enfrentando perdas, estamos enfrentando tribulações, enfrentando dificuldades? Eu falei no início, muitas vezes nós contemplamos somente as provas, contemplamos as dificuldades. Nós não podemos fazer como Pedro. Ele tirou os olhos do Senhor, passou a olhar para o movimento das ondas, afundou. Já Isaías não, diz a Bíblia que ele continuou olhando para o Senhor. E como que o Senhor estava? No controle de todas as coisas, estava sentado no alto e sublime trono. Diz a Bíblia que as suas vestes enchiam todo o templo. Ele estava governando, soberano sobre tudo e sobre todos, na visão do profeta Isaías. Então que nós possamos também contemplar o Senhor assim, quando nós estivermos passando por provas e por dificuldades, que nós possamos vê-lo tranquilo, soberano, assentado no seu alto e sublime trono. Aleluia! E para fechar, fazer o fechamento aqui da mensagem, vou citar um texto que todo mundo conhece, eu sempre falo ele aqui, ó. Hebreus capítulo 12, no versículo 2. Irmãos, atente para isso. Hebreus 12, 2 diz: olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Não desvie os seus olhos de Jesus, não tire os olhos do Mestre. Mesmo que você esteja passando por provas, mesmo que você esteja enfrentando tribulações, assim como Josafá, ele estava sendo praticamente triturado por 3 exércitos. Ele reconheceu sua fraqueza, ele reconheceu que ele não sabia o que fazer, mas os seus olhos estavam no Senhor, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Não desvie os seus olhos de Jesus. Ele é o autor e o consumador da sua fé. É Ele que guerreia por você, é Ele que vai fazer você prevalecer e vai te dar vitória no nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Jesus.